Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar mais uma vez a palavra poderosa de Deus, essa palavra que nos traz esperança e paz. Eu quero compartilhar, amados, um texto bastante conhecido e um texto poderoso, que está em 1 Coríntios capítulo 13, que tem 13 versículos, do 1º ao 13º. Nós vamos ler alguns e falar sobre algo tremendo, a qual o apóstolo Paulo discorre sobre o amor e o dom supremo de Deus, que é esse dom poderoso, porque Deus é amor. Talvez eu e você não reconheçamos o amor de Deus, talvez passamos por situações difíceis, talvez você que está assistindo com seu pai, com sua mãe, com a sua família, talvez você foi ferido, machucado, condenado, talvez você foi excluído, talvez você foi separado dos pais. Tantas coisas podem ter acontecido, eu não sei. Muitos tiveram a sua infância com os avós, ou tiveram a sua infância com outras famílias, não conheceram os pais. Muitas crianças foram expulsas de casa na sua adolescência, na sua juventude. Muitos foram machucados, feridos realmente com palavras, com objetos, foram agredidos verbalmente, fisicamente. Muitos foram ultrajados, muitos foram até abusados sexualmente. Muitos foram condenados, amados. Eu não sei a história de cada um que está assistindo ou que está ouvindo, mas eu sei, amados, que o amor de Deus, que é supremo, pode mudar a história de uma pessoa que viveu isso. Pode mudar os sentimentos e o coração de uma pessoa que viveu isso. Só o amor de Deus pode fazer isso. E eu creio que Paulo tenha visto muitas coisas que aconteceram no passado e aconteceram na sua trajetória, e quando ele escreve sobre o amor de Deus, o dom supremo, ele escreve com uma ênfase, com uma dedicação tão intensa e tão tremenda, que eu creio que este capítulo e esses versículos de 1 Coríntios 13 são algo tremendo que veio do próprio Deus no coração e na vida de Paulo. Olha o que diz o texto, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, será como um bronze que soa, ou um sino que retine, em outras versões, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Amados, ele começa de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, dizendo: agora passo a mostrar-vos algo ainda mais excelente, porque no capítulo 2 ele fala sobre os dons de Deus que são tremendos, são poderosos, que nós precisamos, mas agora ele fala no início do capítulo 13, mas agora passarei a mostrar-vos algo ainda mais excelente. E ele começa o capítulo dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Sabe, ele está dizendo que se ele falar a língua de homens ou de anjos, mesmo que ele faça isso, mas se não tiver amor, seria como um símbolo ou como um sino que retine, só faz barulho. E esse barulho, amados, de nada pode mudar, nada pode fazer, nada pode agregar, mas se ele tiver amor, amado,
ele será como uma boca profética, não mais como um símbolo que soa ou um sino que retine, que faz só barulho. Não, a boca profética de vida, de restauração, do amor de Deus. É assim que ele institui. E eu vou ler alguns versículos para que a gente possa compreender essa dimensão. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufuna, não se ensoberbece. O amor, amado, ele está falando o amor, amado. O amor é paciente. O amor é paciente, aguarda. O amor não se ofuna, não se ensoberbece. O amor, amado, ele te traz a característica de paz. O amor te traz a transparência de fidelidade. Esse amor de Deus que nos constrange, traz algo tremendo para mim e para você, amado, e faz algo tremendo na nossa trajetória de vida. Além de estar agregado em nós e transformar a nossa vida, ele transforma a vida de outras pessoas. Este é o amor de Deus, a qual fala no versículo 4 que nós lemos. Olha o que diz o 6. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele não se alegra com a justiça. O amor de Deus, amados, ele é tão puro, é tão perfeito que ele não pode se alegrar com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Esse amor diz que quando a verdade é estabelecida, ele se alegra. Quando a verdade é esclarecida, ele se alegra. E quem está se alegrando mais do que nós que podemos estar com esse amor? Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E a palavra diz que Deus é amor. E esse amor, amados, de Deus, que pode estar em nós, é tão perfeito, é tão tremendo e tão grande, que nos traz uma esperança, que nos traz uma novidade de vida, que nos traz uma paz que excede todo entendimento, que nos traz as diretrizes de uma justiça plena, a qual eu me regozijo com a verdade e com a justiça, a qual eu não mais, por símbolos ou por alegorias, eu me alegro, não. Eu me alegro com a verdade de Deus, com a justiça de Deus. E aqui ele diz, versículo 11, diz assim, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Que coisa tremenda. Amados, o apóstolo Paulo estava falando, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia coisas de menino, quando eu era menino. Agora que eu cresci, agora que eu conheço a verdade, agora que eu me tornei homem, eu preciso estabelecer a identidade de homem, a identidade valorosa de varão perfeito diante da vontade de Deus. Da mulher, a mulher sábia que edifica o lar, a mulher a fiel ajudadora, a mulher que ama o seu esposo, ama a sua família, ama a sua casa. A mulher que renuncia à sua vontade por amor à sua família. O homem que renuncia à sua vontade por amor à sua família. Assim ele fala, amado. Assim ele faz. Eu fazia tantas coisas quando criança, nós fazemos coisas que não temos conhecimento ainda, amado. Por isso, nos ferimos, caímos, nos machucamos, um agride o outro, logo mais ele já está junto. E a partir de passar a crescer, a se tornar homem, que nós agora temos a inteligência ou a capacitação suficiente, deveríamos ser diferentes, muitos são piores do que como se fosse uma criança, que quando agride, que não tem ódio, libera o amor e logo mais está brincando com a outra criança novamente. Mas nós que agora somos homens, nos tornaram homens e de repente nos feriram com palavras, com situações, e agora nós que nos tornamos homens, nos tornamos relapsos à vontade de Deus e excluímos homens e odiamos homens, quando deveríamos exercer o amor. O amor de Deus é algo que nos constrange. Olha o que diz o versículo 12. Porque agora vemos como
espelho obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Sabe, ele está falando que no passado não existiam espelhos, então o bronze polido era como um espelho. E ali ele fala, agora o conhecemos como um espelho obscuro, como um bronze polido, que eu não posso ver a sua face, que eu não posso vê-lo, mas eu entendo que a presença dele, o amor dele que me constrange, está em mim, faz parte da minha vida. Mas haverá um dia que conhecerei face a face, como também sou conhecido. Que coisa tremenda! Ele está dizendo que um dia nós o conheceremos. Um dia nós conheceremos a Jesus face a face, como somos conhecidos por Ele. E como somos conhecidos por Ele? Nós somos conhecidos intensamente, em toda a plenitude, amado. E a palavra de Deus nos diz que nós o conheceremos face a face, como também somos conhecidos por Ele. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! E no versículo 13 diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas se não tiver amor, amado, como eu caminharei? Como eu e você conseguiremos paz? A ausência de Deus, que é amor, está fazendo com que muitas pessoas morram antes do tempo. A ausência de Deus, que é amor, está fazendo com que pais matem filhos, com que filhos matem seus pais. A ausência de Deus, que é amor, está fazendo com que alunos agridam seus professores, com que professores conduzam os seus alunos à corrupção, alguns, amados. Eu não estou generalizando. A ausência de Deus está fazendo com que alguns advogados, alguns juízes se corrompam. Alguns, eu não estou generalizando, estou falando alguns. A ausência de Deus está fazendo com que alguns pastores estejam usurpando a noiva, querendo casar-se com a noiva, querendo ter a noiva para ele, quando a noiva tem um dono, é Jesus. Eu não estou generalizando, estou falando que alguns. Entenda, amados. Alguns estão traindo as suas esposas pela ausência de Deus, pela ausência de amor. Alguns estão se corrompendo pela ausência de Deus. Alguns, amados, estão vendo pessoas morrerem na frente deles, mas pelo âmbito de quererem outras coisas, esquecem aquelas pessoas e não dão valor nenhum para a vida, porque é como se fosse um animal morto ali naquele lugar. A ausência de Deus está fazendo com que o homem se perverta. A ausência de Deus, amados, está fazendo com que alguns políticos se pervertam e lancem leis que corrompem a sociedade, corrompem a moralidade, corrompem as famílias. Alguns, eu estou dizendo, alguns estão fazendo leis e diretrizes ou padrões de conduta éticas para a família que denigrem aquilo que Deus instituiu como família. A ausência de Deus, que é amor, está fazendo com que homens morram antes do tempo. E o pior disso é que muitos estão mortos, ainda tendo vida. Mas como assim, pastor? Muitos estão mortos espiritualmente. Eles têm o fôlego de vida, eles estão andando, estão trabalhando, estão caminhando, mas espiritualmente estão mortos. O amor de Deus não está neles. A esperança e a fé não faz parte da vida deles. A compaixão e a misericórdia estão distantes deles. Por quê? A ausência de Deus na vida do homem é a ausência de amor, amado. Portanto, você que está ouvindo, busque a Deus enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Porque em breve, Jesus voltará. E aí, não haverá mais tempo, amado.
Tudo está traçado e direcionado para que você tenha uma vida com abundância, uma vida de paz e uma vida de amor. O maior deles, o maior dom, o dom supremo, é o amor de Deus. E se você não tem este amor, se você tem a ausência de Deus, não pode ter amor. Portanto, busque a Deus e tenha o amor de Deus na tua vida, na tua família e na tua trajetória de vida. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.